Você sabe que para quem faz a apresentação, tá bom. Para quem faz a apresentação, essa hora de entrar é a hora mais tensa, assim. Então é o momento que a gente fica mais nervoso. A gente está trabalhando nesse evento aqui há um tempão. E comigo, pelo menos, depois que começa, a gente assenta e aí a coisa fica mais tranquila, fica mais calma. E é isso. Bom, primeiramente quero agradecer a todos vocês, sala cheia, né? Galera que foi chegando, pode se acomodando aí. E hoje nós vamos falar... Ah, tá aí, né? E hoje nós vamos falar de, naturalmente, importação. Bom, a importação, primeira coisa que a gente tem que ter em mente é que é um mecanismo de compra da sua empresa. Às vezes as pessoas me falam, e o mercado de importação? Não tem mercado de importação. Importação é um mecanismo, é uma ferramenta para você reduzir custo de compra e revender com mais lucro. É isso. Mas é claro que ao redor disso não é assim, fácil, não é natural. Uma empresa, um comerciante, especialmente pequenos comércios, fazer uma compra na China e a mercadoria chegar ali, tudo tranquilo. Tem vários procedimentos aí para fazer. Então é disso que nós vamos falar no dia de hoje. Como fazer? Nós temos aqui pessoas de diversas categorias, vamos dizer. Gente que nunca importou nada, gente que não sabe nem o que quer importar, gente que nem tem um comércio, está vendo aí a oportunidade. Pessoas que já importam, que já fizeram várias importações. E a gente, ao longo do dia, vai cobrir todos esses temas. Desde você que não sabe nada, até você que já tem aí bastante experiência com importação e quer escalar. No final, todo mundo aqui quer dar um passo adiante. Quer dar um passo para frente, é disso que nós vamos falar, beleza? Então, vamos lá. Essa história nossa aqui começou há uns 3.000 anos atrás. E eu vou fazer um breve resgate de 3.000 anos de história de comércio aqui para vocês. A gente estudou no colégio a tal da Rota da Seda. Quem já ouviu esse termo, Rota da Seda? Levanta a mão. É um termo muito comum, é uma das poucas coisas que a gente estuda no colégio de China, né? A China é muito longe, está do outro lado do mundo, e por questões políticas aí, as escolas não ensinam o que é a China, né? E por isso que está todo mundo hoje embasbacado com o que está acontecendo na China. Eu que vou há mais de 20 anos lá, vejo que isso é natural, é uma consequência. A China já foi a maior potência do mundo 2 vezes, está caminhando para ser a 3ª vez. Ponto. Para eles é uma questão assim de tempo só. Né? Eles, na intenção deles, na cabeça deles, eles só estão resgatando o lugar que já é deles mesmo. Sabe, igual a gente, que nós vamos conquistar o Hexa daqui a algum tempo? Para nós é natural. A gente é pento, entendeu? Ninguém é natural. Agora, para quem não ganhou nunca nenhum campeonato, né, o cara sonha em ser campeão. Então, a China é mais ou menos isso. Eles já são bi, né? E eles serão tri. Por isso que a gente está aqui e tem que ficar perto. A Rota da Seda começou vendendo seda, né? Seda era como se fosse uma joia na época. Era mais caro que uma joia, era coisa que só tinha reis, imperadores. E a Rota da Seda começou a ter o excedente de produção e começou a levar produtos ao longo dessa rota, que sai da China e chegou até Portugal. Só que num momento muito diferente do nosso, né? Sem WhatsApp, sem navio, né, de longo curso. E os mercadores, que eram os vendedores, hoje a gente chama de seller, né? Quem vende aí no Mercado Livre? Ou qualquer canal digital? Tudo seller, né? A gente fala, seller, vendedor, comerciante. Os sellers da época eram chamados de mercadores. Eram os caras que pegavam produtos e levavam. Às vezes vocês já ouviram falar do termo caixeiro viajante, que levava o produto e vendia ao longo das cidades. E é isso que esses caras faziam. Os mercadores na época eram considerados os caras mais sábios, os caras mais inteligentes, porque falavam línguas. Como que você vai vender, né? Os caras tinham que saber calcular, no momento que calcular não era tão fácil assim, não tinha aula de matemática. E eram muito destemidos, porque eles enfrentavam assim, para vender, para fazer comércio, o cara tinha que passar em zonas de guerra, era um negócio brutal. Então essa história do comércio começa lá, da China, vendendo, né? Sudeste Asiático, depois Oriente Médio, depois Europa, cruzou ali Istambul, né, que na época era Constantinopla, atingiu a Europa e foi.
O que a gente faz hoje é a mesma coisa. Só que nós somos os mercadores dos tempos modernos. A gente compra a mercadoria de um lado, vende no outro, agregando valor, margem de lucro, e ficamos com uma parte do nosso bolso. E fazemos o que no outro dia? Compramos mercadoria, vendemos de novo. Todos os dias fazemos isso. É a mesma coisa, só que com muito mais ferramentas, complexidade e tudo mais. Ao longo do dia nós vamos falar disso, como ser mercador do tempo moderno, como comprar na China e revender com lucro aqui. Como os caras faziam lá 3.000 anos, 2.000 anos atrás. E no final do dia esse resgate é o que a gente continua fazendo hoje. Como que eu caí nessa história de importação? Como que eu caí Como que eu fui para a China? De onde que surgiu isso? Eu era... Aqui tem um retorno, né, para eu ver. Eu era um consultor de empresas, eu me formei em administração, tinha ênfase em finanças, e eu fazia o tal do DRE e balancete, que muitos de vocês aí conhecem. É a ferramenta básica, contábil, que mostra para nós onde que está tendo lucro, se está tendo lucro, né? Mostra o resultado, né? Lucro, resultado positivo, prejuízo, resultado negativo. DRE mostra o resultado da empresa e o balancete mostra para onde o dinheiro está indo. Eu fazia isso. E um dos meus clientes era uma revenda de artigos de celular. E ele falou, cara, eu vou quebrar, porque olha só, no ano de 2000 ele estava sofrendo com margem de lucro baixa. Alguém aí que tem comércio está insatisfeito com as suas margens de lucro? Levanta a mão. Vários de nós, né? Vários de nós. Todo mundo quer aumentar a margem. Qual que é o melhor preço para vender? O máximo que o cliente pagar e ficar feliz, né? É isso. Né? Então, como que precifica, né? Você pode precificar custo, precificar mercado, e você pode precificar por diferenciação. A gente trata disso depois. E esse cliente me disse assim, Rodrigo, você me ajuda? Porque minha margem, eu vou quebrar, minha margem está caindo. Ele vendia acessórios de celular. Em 2000, tá, gente? O iPhone foi criado em 2007, só pra gente... Estou falando do Nokia, Motorola, daquelas coisas lá, daquela época. E eu falei assim, cara, eu vou atrás disso para você e vamos tentar ver o que acontece. Fiz uma análise de mercado e vi que os concorrentes dele já estavam importando da China e ele não. Apresentei para ele essa ideia e ele disse assim, cara, me ajuda, porque eu não sei fazer, não tenho a mínima noção. Eu falei, ó, bicho, teus concorrentes estão importando, você tem que começar a importar. Ele falou assim, mas como que faz isso? Eu falei, não sei, minha área é finanças aqui, contabilidade, essa parada. Ele falou, me ajuda nisso. Consultor de empresas, prestador de serviço, quando tem mais tempo do que dinheiro, ele faz o que, se pedir para dançar uma Macarena, o cara faz. Eu falei, não, eu não sou especialista em importação, mas eu vou atrás disso para você. Fui na faculdade, né, estava neograduado, tinha vários professores ali que me atenderam, fui atrás de despachante aduaneiro, eu não sabia nem o que era agente de cargas na época. E ali essas pessoas me ajudaram, né? De alguma forma eu fui juntando as peças desse quebra-cabeça para estruturar a primeira importação desse cliente de $5.000, 5.000 capinhas, aquelas pochetezinhas de couro sintético que tinha que pendurava aqui o celular. E a gente começou assim, já estou adiantando as histórias aqui. E foi esse produto que a gente fez a primeira importação. Vocês lembram disso? Tinha umas que era uma falsificação, estava escrito Hugo Boss. Você acha que a Hugo Boss vendia capinha para Nokia? Não vendia, né? A gente fez a primeira importação, não era Hugo Boss, né? Isso é pirataria, gente. Não faça isso, eu vou tratar daqui a pouco. Mas ele importou, vendeu bem, qualidade veio boa e deu certo. Em 2001, na verdade em 2002, isso foi final de 2001, Torre Gêmeas ali. Em 2002, eu sempre confundo se é 2001, 2002, ele falou, vamos para a China comigo. Eu falava inglês ali, mais ou menos, e dei uma intensificada e fui para a China com ele. Se vocês têm dúvida, eu sou de preto aqui, né? Mudou um pouco, tinha mais cabelo e menos barriga, né? Hoje inverteu tudo, mas estamos ali. Esse é o Mr. Vincent, aquela é a Miss, esqueci o nome dela, Wang. Esse é o cliente. Não é o Osama Bin Laden, ele parece, mas não é. E eu aqui, se você reparar, eu tô com a capinha aqui, ó. Tô com o celular Nokia 6180 ali, eu acho. Entendeu? E depois disso, cara, a minha vida mudou, literalmente, mudou mesmo. Eu fui para a China, eu moro no interior do estado do Paraná, numa cidade chamada Maringá, é pequena, tinha na época 250, 300 mil habitantes, hoje acho que tem uns 400, 500. E um indicou para o outro, que indicou para o outro, falou, aquele carinha foi para a China, ajudou, fulano está importando. E por indicação, eu fui de novo,
Em 2003 ou 2004 eu fui 3 vezes. Aí eu fiquei conhecido como o carinha que levava empresário para ir para a China para comprar os produtos, reduzir custo, aumentar lucro. Uma cidade pequena. Ir para a China hoje não é tão comum. Quem já foi para a China? Levanta a mão, bem alto. Quem já foi? Assim, ó, 10%, né? Menos que 10, 5% aí. Já foi. Hoje não é tão comum. A China é longe, né? Língua, tem várias barreiras. Nós vamos ter um painel disso. Imagine em 2001, né? 2002, 2003, sei 3 vezes para a China no mesmo ano, né? Então, eu criei disso, naquela consultoria eu criei uma mesinha de importação, que foi aumentando, e daí eu levei até 2009, 2010. 2010 eu estava meio burnoutado, estava fazendo muita coisa, não estava faturando legal, e escolhi, eu dava aula em universidade, e escolhi fazer uma coisa só, e foi China. Então, eu dava aula, palestras, daí que vem essa parada do curso. Eu trabalhava com importação e estava com aquela parada antes do finanças, né? Implantação de sistema e controladoria. Falei, não dá para fazer tudo, não dá para ser bom em tudo isso, eu vou escolher uma dessas. Escolhi China por conta da escala, por conta daquilo que é a China Gate hoje, né? Então foi uma decisão pensada. E de lá para cá, muita coisa aconteceu, né? Ainda com cabelo, comprando óculos e o Enzo. Depois disso, a gente teve no ano retrasado a bênção de conseguir nosso próprio armazém. Nós temos 1.200 metros ali na China, né? Isso aqui, tem muita foto lá, enfim. Ano passado a gente também conquistou, eu falo conquistou porque não é só pagar, tá? É caro pra caramba ter um stand dentro da Canton Fair, mas a gente como brasileiro, a Canton Fair é uma feira chinesa para estrangeiros, né? E aí a gente tem os parceiros, nós vamos falar disso hoje. Tem empresa chinesa, mas nós somos brasileiros, então tem um pouco de política, assim, para você conseguir algumas coisas na China sendo gringo, né? Sendo chinês também, mas sendo gringo é pior. Então a gente conquistou esse stand na feira. Na verdade aqui é meio stand, esse ano vai ser um stand inteiro. Vai? Vai. Vai ser um stand inteiro. E aqui é o Julinho, quem conhece o Julinho? Julinho, vendendo com o Julinho, alguém conhece? Deixa eu fazer uma pesquisa, não? O Julinho estava lá, tem muitas fotos, passou por lá. Nessa sala, foi nessa sala, Ana Paula, que nós fizemos o evento? Não, né? Foi numa outra, mas foi nesse hotel. Essa foto é desse hotel. E a gente tem feito, né, muito conteúdo online, a gente tem cursos presenciais, paramos na pandemia, estamos retornando hoje, sempre com um objetivo único, ajudar você a dar o seu próximo passo rumo a aumentar o seu lucro, reduzir o seu custo com importação da China. É isso que a gente faz cedo, à tarde, à noite. No meio disso vem maior canal do YouTube da área no Brasil, maior Instagram da área do Brasil. Isso é pura vaidade, não serve para nada. O importante é você estar aqui, vocês todos estarem aqui para a gente falar de negócio, entendeu? Não sou só eu, tá? Eu estou aparecendo aqui, alguns dos meus gerentes aparecerão também, alguns parceiros também, sócios, mas atrás da China Gate são 90 pessoas aí trabalhando todo dia para vocês. 70 lá em Maringá, 14 no escritório de despacho aduaneiro em Vila Velha, 6 na China direto, com 2 gerentes part-time cuidando. Então, assim, estou dizendo isso para dizer, pode confiar que a gente sabe o que está falando, eu não ia sair da minha cidade, vim aqui subir num palco para falar lorota, besteira para você. Eu só falo do que eu faço, só falo do que eu sei, fica tranquilo, a gente sabe o que está falando, e eu sei muito bem o que eu não sei fazer, o que eu não consigo fazer, e vou dizer. Se você falar, quero importar pneu, meu time vai falar, não importamos pneu. Por quê? Porque a gente não é bom nisso, não dá viabilidade, fizemos mais de 10 simulações, e é das poucas coisas que a gente não faz, mas a gente tem muita clareza em dizer onde a gente vai, onde a gente não vai, tá? A gente joga aberto, kimono aberto, é tranquilo, simulação de custo, então, estou dizendo isso para a gente assentar e começar o dia de hoje, tá? Estamos juntos até aqui? Sim? Vamos lá então. Pessoal, EPI, todo mundo conhece EPI como equipamento de proteção individual, né? Aqui o nosso EPI é energia, presença e intenção. Você tira o que você quiser desse evento. Se esse evento for uma merda, é porque você fez ele ser uma merda. Se esse evento for incrível, é você que fez ele ser incrível. Digo isso porque eu faço muito evento presencial, online, tudo. Na Canton Fair a gente recebe uma pessoa e ele fala, a feira está ruim pra caramba, não estou achando nada. 30 minutos depois chega um cara e falou, meu Deus, vou enriquecer, vou vender minha chacrinha lá no Rio. Fala, não vende as coisas não, fala com a sua esposa aí, seu esposo, conversa. Porque eu vou enriquecer com esse negócio de China. Então, é mais de vocês. A gente está tranquilo, a gente faz isso. Mês passado a gente fez 400 e cacetadas importações. Várias, assim, mesmo, entendeu? Então tem muita gente rodando. E você
precisa encontrar o seu caminho. Eu sou só um canal, eu tento ajudar de alguma forma. Estamos aqui, estamos com o time, tudo. Você vai sair daqui com a sua importação resolvida, independente do momento que você está. Mas é você quem faz isso. Autorresponsabilidade. Todo mundo é adulto, todo mundo aqui é empresário ou quer ser. Autorresponsabilidade. Se você tiver sucesso, o mérito é seu. Se você não vai para frente, desculpa. O problema é com você. Se você está procurando um problema fora, senta um pouco. Claro, existem condições externas, tudo. Mas assim, senta, porque você não controla o outro, você só controla você. Tá? Nós vamos falar um pouco disso também. Papel, caneta, água. A Ana Paula já deu os recados. Tem água no fundo ali. A gente tem café na outra sala. Banheiro fica por aí nos corredores. E eu quero principalmente mente aberta, tá? Desliga o balelômetro hoje, tá? Às vezes eu vou falar um negócio, você vai falar, será? Será? Será que dá? Cara, confia, entendeu? Confia. Depois você confere. Mas primeiro confia, tá? A gente sabe que dá. E você vai ver que dá também. Então, desliga o balelômetro um pouco, assim, baixa um pouco a guarda. Né, parabenizo vocês por estarem um sábado o dia inteiro sentado numa mesa de escola, né? Quanto tempo que a gente não faz isso, não é comum, né? Nessa nossa vida corrida. Então aproveita esse tempo hoje para absorver, para pegar, entendeu? Acreditar primeiro. Confere depois, não estou falando para não conferir não, e nem para dar cheque em branco aqui para ninguém não, tá? Nem tem cheque mais, né? Estou velho pra caramba. Mas assim, vocês entenderam. Bom, mentalidade de abundância, a gente vai falar de ganhar dinheiro, fazer dinheiro, tá? Então, não se ofenda com isso, algumas pessoas ofendam, né? A nossa criação, na maioria das famílias brasileiras, foi de que dinheiro é sujo, de que o cara que fica rico deve estar fazendo coisa errada. Todo mundo já ouviu um pouco disso, né? Será, né? Cara, esquece isso, cara. Esquece isso. Leia o livro aí, Mentalidade... como que é o que a gente dá? T. Harv Eker lá, do livro... de finanças. Segredos da Mente Milionária vai nos ajudar muito nisso, me ajudou. Pai Rico, Pai Pobre ajuda muito. Leiam isso, tá? Leiam isso, porque a gente precisa primeiro ligar o disjuntor aqui para ganhar dinheiro. Não tem como ganhar dinheiro sem você não estar com uma mente preparada, tá? E se você gostar desses dois, lê o Psicologia Financeira depois. Muito bom, tá? Nós vamos falar bastante disso, não se ofenda. O pessoal fala assim, dinheiro não traz felicidade. Eu falo, mas pobreza traz? Não, né? Então, sim, prefiro ser triste e rico. Melhor, né? A felicidade é outra coisa. Não tem a ver com dinheiro mesmo. Tem a ver com outras coisas. Mas, assim, e o que parece que é ruim, né? Ganhar dinheiro, né? O cara lá ganhou dinheiro, tudo, morreu de câncer. Mas e o pobre não morre de câncer? Tá doido? Sabe? A gente tem umas coisas na cabeça que trava a gente, cara. Impede a gente de andar nessa área real oficial, tá? Então, pensa nisso um pouco. Você tira o valor que você quiser da sala. Já perguntei quem foi para a China. Deixa eu fazer todo mundo se entender um pouquinho aqui para eu entregar um conteúdo melhor para você. Eu tenho um monte de coisa para falar, mas eu gosto de falar mais adequado. E a adequação tem a ver com a sala. Eu fiz uma pesquisa antes, perguntei um monte de coisa para vocês, mas só metade respondeu a pesquisa. A gente não gosta muito de responder, mas deixa eu entender aqui. Quem já fez importação formal aqui? Levanta a mão e fica. Quem já fez importação formal? Tá. Legal, legal. Quem já fez mais de 5 importações? Lá, legal. Tá, tem uma galera ali. Quem assim, sendo viável, olha essa pergunta, sendo viável, porque se não for viável você não vai. Sendo viável, você encontrar um produto que é viável para você, quem entende que está pronto para fazer uma importação assim dentro de 6 meses? Eu dou uma baixadinha assim porque tem uma luz aqui. Tá. Uma galera. Beleza. Ir para a China. Quem está com um tesão louco de ir para a China? Assim? Então, eu acho que a minha oportunidade está indo para a China. Tesão louco, eu exagerei, né? Ninguém está com tesão louco de ir para a China. E se você tiver, procura um psicólogo que não é normal. Tá? Agora, rapidão. Quem quer importar, você está aqui porque tem uma coisa na tua cabeça aí. Você está pensando em importação. Se você não está pensando em importação, você está no evento errado. Deve ser outras salas o seu aí. Tá? Mas assim, fica aí também que é grande chance de você sair importando. Mas quem, por exemplo, não sabe nem o produto. Cara, eu tô afim, eu tô pela oportunidade, eu tenho uma grana, eu tenho alguém que apoia a grana, mas assim, eu tô perdidão em relação ao produto. Pessoal, colete aberto, tá? Nós estamos aqui, o que acontece em Vegas, fica em Vegas, tá? Cara, não sei, tô perdidão e tô aberto à oportunidade aí, em relação a produto. Show.
show, show, show. Quem já sabe o produto ou ramo, não, ó, o meu negócio é autopeça, é motopeça, é brinquedo, mas só sabe isso, não tem a mínima noção nem de fornecedor, cotação, essas coisas. Levanta a mão. Tá bem misturadão, legal. Legal. Quem já tem fornecedor e agora precisa saber o custo final? Cara, eu já tenho fornecedor, mas estou parado no custo. Já estou conversando com o chinês do Alibaba, legal, legal. É um funil, né? É mais, menos, menos, menos. Nem vou perguntar. Tem alguém com... Só mais uma pergunta. Tem alguém com a primeira importação em curso acontecendo? Para pagar, já pagou, já está aprovada? Lá? Só um? Dois aqui, uma galera, né? É geralmente a galera que importa, né? Primeira importação sua? Que está para acontecer? Mas tá rolando a primeira importação. Legal, nós vamos falar disso também na parte da tarde, que é fazer no teu radar ou no outro radar. Beleza. Isso aqui, pessoal, é mais para mim, tá? Eu sei que é chato para vocês ficarem levantando a mão aí, mas é só para eu entender um pouco e adequar melhor. Mas está dentro daquilo que a gente planejou de conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá, vamos lá. Maiores erros, tá? Vamos começar por o que não fazer. Maiores erros do importador iniciante. Talvez você já se viu ou está com alguma dessas ideias na cabeça, vamos tirá-las da cabeça hoje, colocar outras, tá? Mentalidade de curto prazo. Todo mundo quer ficar rico em 1 ano, ninguém está pensando em 10 anos. Pode. Disponibiliza o material. Obrigado pela pergunta. Tá? Time, vamos disponibilizar o material. Tá bom? Então, vou disponibilizar? Tá. Beleza. Então, assim, ó, mentalidade de curto prazo, pessoal. Atribui-se ao Bill Gates falar que a gente superestima o que pode fazer em 1 ano, subestima o que pode fazer em 10. Cara, a maioria do que você está vendo aí, dos caras que você admira nos negócios, é longo prazo, cara, não é 1 ano. Às vezes o cara fundou a empresa e em 1 ano bombou. Essa empresa, mas ele tem um know-how antes, ele fez muita coisa antes, sabe? Então, assim, quem já tem sucesso no negócio, fazer o segundo negócio é bem mais rápido, o terceiro é bem mais rápido, entendeu? Porque tem experiência. Então, pensa no seu negócio, onde você vai estar em 2035. Pensa nisso, cara. Todo mundo aqui é jovem, ó. Todo mundo jovem. Dá tempo, cara. Pensa onde você vai estar em 2035. Começa hoje essa jornada. Tá? É claro que nós vamos bagaçar em 2025, 2026, 2027, mas, pensa assim, ó, porque em 2025, você fazendo as coisas com consistência é sucesso. Você está aqui hoje, você vai chegar aqui. Mas, cara, é assim, ó. Quem é empresário sabe, bicho. É assim o negócio. Então, se você olhar no curto prazo, às vezes você só vê a queda. Às vezes 2024 de alguém aí pode ter sido ruim. Mas, cara, onde você estava em 2014? O cara fala, não, 2014 eu estava fodido. Eu, em 2014, eu estava com busca e apreensão no meu carro. Eu estava com busca e apreensão no meu carro. Eu estava voltando para a China, minha filha está aí. Eu estava pegando o voo aqui em Guarulhos para Maringá. Eu entrei no voo, lembro dessa cena até hoje. E aí a minha filha ligou e falou, pai, tem um oficial de justiça aqui, ele quer levar o carro. Eu falei, acontece quando você deixa de pagar as parcelas. Né? Eu achei que ia dar tempo. E eu falei, não, ela falou, o que eu faço? Eu falei, não, deixa eu levar, tira as coisas, deixa eu levar, pega o contato que amanhã eu vou resolver. Resolvi, fui lá, paguei. Mas eu estava fudido, entendeu? Estava fudido. Agora sim, hoje, estou bem melhor que 2014, meu carro está pago, tá tudo bem. O que eu quero dizer é que no 2014, se você olhar aquele corte do meu 2014 foi ruim, mas ali foi uma virada. Né? Agora, se você olhar 2010 a 2024, os 15 anos, cara, aquilo ali foi só né? Tem toda uma questão ali, e depois a coisa virou legal, sabe? Então, pensa nisso. Produto de marca famosa. Muita gente quer importar Xiaomi, Apple, não sei o que lá, eu vou falar isso daqui a pouco. Esquece isso. Você vai ser a marca famosa. As pessoas vão querer importar os seus produtos. Para de querer dar dinheiro para dono de marca que é o outro. Você vai ser o dono da marca que todo mundo quer importar. Ponto. Vou provar isso para vocês mais para frente. Só pensar em venda, faturamento. Aqui tem uma vaidade muito grande, especialmente galera de venda online. Tem uma molecada de Mercado Livre aí, que está assim, vendendo 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, e de repente quebra bonito, porque não sabe fazer preço. Só está vendo faturamento, está vendo 1 milhão, 2 milhões entrar na conta, e aí o banco adora quando você entra 1 milhão na conta, que ele mete crédito e conta garantida, e adianta dinheiro, e vira uma doideira. E eu sou de finanças, especialização em finanças, sei o que é isso, e aí o cara some do mapa. E enquanto ele não some do mapa, ele está atrapalhando pra caramba você
que sabe fazer custo e aí está vendendo mais caro porque o filho da mãe está arrebentando com o mercado. Alguém conhece essa realidade aí? Levanta a mão. Muito comum. Eu falo assim, ó, um cara louco nos negócios é só um cara louco. Um cara louco com dinheiro, ele faz um regaço, porque ele queima todo o dinheiro dele antes de aprender, sabe? Então, assim, não pode pensar só em venda e faturamento, tem que pensar em lucro e caixa. Lucro e caixa. Lucro sustenta no longo prazo, caixa sustenta no curto prazo. Tá? E tem coisas aí para falar também, né? Você tem que cuidar com essa história de estou vendendo pra caramba. Tá? Escolher produto por tarifa ou imposto baixo. Às vezes as pessoas me perguntam, falam, queria importar o que tem menos imposto. Cara, isso não tem relação com ser mais lucrativo. O que tem menos imposto? Painel solar. Até agora aumentou. Antes esse exemplo era melhor, que painel solar o imposto era 0. Cara, você vai concorrer com a WEG, a terceira maior empresa do Brasil. Você quer? Acho que não. Saca? Então tem imposto baixo, é só tem imposto baixo. Mas o imposto é baixo para você, para mim e para você. É imposto baixo para todo mundo, é igual o dólar. O dólar subiu. Porra, uma merda. Claro, uma merda. Encareceu. Mas o dólar subiu. Não foi só para você, não. Foi para todo mundo aqui. Então a gente tem que dançar aí conforme a música está tocando, certo? Então escolher produto por imposto baixo é uma besteira. Por exemplo, vou dar o exemplo contrário. Brinquedo. Brinquedo. Tem alguém aí que tem intenção de importar brinquedo? Alguém me falou nas redes ali. Brinquedo. Tem imposto alto pra caramba, 35% de IA, é o mais alto que tem. E tem metro. E é um puta negócio bom. Puta negócio bom. Certo? Nós vamos falar disso no painel de China, né? Onde que compra, como compra e tudo mais. Então, assim, a gente vive de margem de lucro. É a diferença, lembra do cara da Rota da Seda? É a mesma coisa, é a diferença entre o que tu paga e o que tu vende. Isso chama MCB, margem de contribuição bruta, margem bruta. Esse é o teu dinheiro, daqui você tira custos fixos, custos variáveis, e se Deus abençoar vai sobrar um lucro. E se Deus abençoar bastante, um bom lucro. Entendeu? E você vai gastar o dinheiro, comprar um BMW? Não, você vai comprar mais mercadoria, porque mês que vem você precisa... E nunca acaba. Por isso nós vamos falar de crédito. Ao longo do dia nós vamos falar de crédito. Importador é uma máquina de lucro e uma máquina de comer capital de giro. Esse é um problema aí, que a gente tem que ter organização para realizar o lucro, porque senão... Cara, eu tenho cliente que fala assim, Rodrigo, estou aumentando a venda, estou vendendo para caramba, as coisas estão indo bem, tudo, mas não sobra. Eu falei, mas não sobra. Enquanto você continuar aumentando a venda, não vai sobrar, porque você precisa de mais estoque. E mais estoque requer mais capital. Você tinha um carro 1000, agora você tem um carro 2.0 turbo, e você comprou um carro V8. Cara, ele é mais legal, ele é mais rápido, o ronco é mais bacana, mas o bicho consome mais gasolina, entendeu? Então, a gasolina da importadora, do comércio, é capital de giro. E precisa ter, senão não anda. Então, tem que ter essa relação ali. Tá? Não querer pagar imposto, tá? Eu não sou da Receita Federal. Tem alguém da Receita Federal aí? Senão eu tenho que mudar esse discurso aqui. Não. Às vezes tem, sabia? Esse dia um cara meteu um elogio lá, falou, pô, Rodrigo, eu adoro as suas lives, né? Eu sou auditor da Receita, tudo. Falei, obrigado, tudo, né? Brincadeiras à parte, assim, a gente é limpinho, né? Imposto eu cuido dos meus, tá? A Ana Paula tá aí, cada um cuida dos seus. Mas assim, eu quero importar sem pagar imposto. Filho, não existe isso, cara. Tá maluco? Não tem. Nenhum país. Agora, imposto alto, imposto baixo, aí tem toda uma questão. Né? Racionalização, lucro real presumido, benefício fiscal com redução do CMS. Vamos falar disso lá com o Carlos à tarde. Então, ali, mas assim, não tem essa de não pagar imposto. Olha o nome do troço, é imposto. É impositivo para você pagar, porque se fosse opcional, né? Delícia, ninguém ia pagar. Né? E escolher um produto sem olhar capital. Muita gente fala assim, velho, o que é bom para importar? Acho que você está nessa, né? Assim, o que é bom para importar, né? A gente trocou uma ideia, tá de transição de carreira, falou, vou lá no evento, tudo, e eu estou meio aberto às ideias. Né? Falei, cara, a Grace vai falar mais disso, mas assim, tem que ver quanto você tem ou quanto você quer colocar. Porque quando você tem, às vezes o cara tem 1 milha, 10 milhas, mas não, quero pôr 100 mil, né? Então, assim, não, ou precisa por 100 mil, mas o cara tem 20. Então, tem que ver. Né? A gente faz aqui, pessoal, tem cara que põe importação de 5, 7, 10 mil reais na China Gate. Estava falando com o Klaus aqui agora, de um cliente que embarcou, colocou primeira importação dele com a gente, ele já importa, primeira importação dele com a gente, de material, ferragem para porta automática, 1.200.000 reais. Assim, ó, paft. Então, você vê o range que tem, né? Cada um. E para ele é ok. Às vezes, para ele, pagar 1 milhão de reais no pedido é mais tranquilo do que para o cara pagar 10, 15, 20 mil.
Tá tudo bem. É o seu momento, tá? Não se compara com os outros, não. Se compara com você ontem, tá? É você ontem, hoje melhor, amanhã melhor. Porque se comparar com os outros, ferrou, né? Não tem limite, né? Eu tô triste porque agora está numa época de empreendedores sarados, né? Vocês já viram? Empreendedor mentor, empreendedor ostentador, no bom sentido da palavra, né? Tem lá, eu sigo o João Adib, alguns de vocês devem seguir. Mas assim, além do cara ser rico, além do cara ser foda no que faz, tudo, o bicho é saradão pra caramba, velho. Aí eu falei, não, aí fica difícil pra mim, né? Mas daí tinha um cara que eu admiro muito, que é o Flávio Augusto. Flávio Augusto de Souza, foi dono do Orlando City, né? Da WhatsApp. E o Flávio Augusto é bilionário em dólar também, comprou um super jato lá, um G6, G5, não sei, e ele era gordinho. Era. Ele perdeu 33 quilos. Sabe? Porque eu falava, não, meu negócio é mais ou menos igual o Flávio Augusto, né? Tô querendo nesse... Agora não, o Flávio Augusto tá emagrecendo, todo mundo tá emagrecendo, então ferrou. Eu também tô nessa ali, né? Então assim, nem sei por que eu tô falando isso também. Tava na última aqui, né? Hã? Estamos na época de empreendedores sarados, né? Mas eu não sei o porquê que eu estou falando isso. Mas, enfim. Para você importar, você tem que escolher de acordo com o seu capital, tá? Porque fala, o que é bom para importar? Vamos importar turbina eólica? Tem que ter umas 10, 15 milhas para começar. Aí eu falo, pô, não dá, né? Então a gente tem que adequar. Beleza? E medo. Quem tem medo? Real oficial. Quem tem medo de importar e dar merda? Quem tem medo de importar e dar merda? Aí, ó, viu? É isso. E pode dar, viu? Pode dar. Pode dar. Assim como você pode sair de carro, você pode sair de carro e baterem no carro, roubarem o carro. Assim como você pode. A minha filha marcou o casamento. Eu tenho uma filha de 29 anos, tá, gente? Cadê minha filha? Tá ali? Ah lá, aquela lá é minha filha, tá? Minha filha casou e a lindeza falou, vou casar e eu quero casar ao ar livre. Falei, menina, se chover, tudo lindo, maravilhoso. Se chover, acabou. Riu na cara do perigo, né? Porque assim, não choveu, foi ótimo, foi lindo, maravilhoso, um calor da bexiga, tá? Mas assim, as fotos ficaram maravilhosas, mas assumiu um puta risco, né? Porque se tivesse chovido, ia babar o casamento. Tinha um plano B, tarará, tarará. Então assumi risco, né? Assim, a gente tava com medo, mas ela não deixou de casar não, ela foi, né? Casou e a coisa aconteceu. Tudo tem risco, gente. Não tem nada risco zero. Toda a sua maior decisão, as suas maiores decisões é tomada com um cagacinho, assim, um medo, tá? Vocês viram que a Viva eu falo uns palavrãozinhos a mais que na live, né? Então tem um lance aí, tá? Vou dar uma segurada aqui. Hã? Instagram, dá problema, não pode falar algumas palavras, né? Vem isso. Então dá um medinho. Cara, quando você foi comprar uma casa, um carro, foi casar, divorciar, grandes decisões são... acompanhadas de um medo. Tem isso, né? Tem isso. Cara, importar é a primeira vez que você fez. Você vai fazer. Dá medo mesmo. É normal. Se você está com medo, parabéns, você é um ser humano normal. Né? Assim como você vai fazer um bungee jump, saltar de paraquedas, saltar fazer uma coisa aí que você nunca fez. É normal. Agora, você não pode deixar o medo te bloquear. Porque o medo que nos vem, ele é bom porque ele nos protege, né? Agora, o medo que nos bloqueia de agir, esse é problemático, porque daí você não conquista o que você quer conquistar. E aí até parada, né, talvez aí psicológica e tudo mais, né? Mas como que você reduz o medo sem ser na camada psicológica, na camada de negócios? Cara, você reduz o medo conhecendo mais sobre. Vocês estão hoje reduzindo o medo. Você reduz o medo andando perto de quem já sabe fazer. Quem aí aprendeu a andar de bicicleta, alguém foi lá e ajudou, tinha rodinha, foi ali e falou, não tem problema, se cair do chão não passa, né? Anos 80 foi um negócio meio, né, pá, né, mais rápido, hoje a geração está mais tranquila, né? Então assim, aí foi andando ali, segurando, e de repente você estava andando de bicicleta sozinho, a pessoa já tinha parado lá atrás, você já estava, né? Então, é um tutor e acompanhando, né? A gente vai falar mais disso depois, apesar de que eu já adiantei aqui. Que medos são esses, né? Não, eu não tenho medo, Rodrigo, eu sei que chega, eu confio em vocês aí, mas eu tenho medo de não vender. Cara, então você tem que se alinhar com quem sabe vender. Você tem que, essa aqui é a tua perna fraca, tá? Lembrando, não tem mercadoria boa sem venda, tá? Você pode comprar a melhor mercadoria do mundo, a mercadoria mais barata do mundo, maior margem de lucro. No seu estoque ela não vale nada. Você não paga a conta, né, com mercadoria, você paga a conta com dinheiro, com Pix, com crédito. E o Pix só vem depois que você vende e o cara te paga. Então mercadoria barata no chão não vale, é só estoque, tem que girar, tem que vender e receber.
Então tem muita gente que tem medo de não vender. Por quê? Porque tinha um mito antes, muito anos 80 e 90, de que mercadoria boa vende sozinha. Não vende mais. Antes vendia. Por quê? Porque antes, quem tinha mercadoria tinha o poder. Era o poder das indústrias. Faltava produto. Então, anos 70, 60, 70 e 80, as indústrias mandavam no mundo. O que aconteceu no final dos anos 80 e anos 90? O varejo, o comércio passou a mandar no mundo. Por quê? Porque quem tem o ponto de venda é o que determina. Ah, você vende leite condensado. Você é a Nestlé. Leite condensado, moça lá, sei lá. E é o seguinte, eu tenho um mercado. Só tem você de leite condensado. O que eu vou fazer? Eu tenho que te convencer. Você escolhe para quem vender. Não, vou escolher essa rede de lojas aqui, tá? Agora ela montou outro leite condensado, Itambé, Mococa. Agora eu tenho 4 leite condensado. Assim, ó, aqui para você. Eu coloco o que eu quiser. Passou a ter abundância de produto. Certo? Com a China, isso foi ainda elevado à terceira potência. Porque agora tem muito mais produto e agora tem muito mais vendedor também. Tá? Então tem que se capacitar. A venda é o que manda no jogo. A venda é a locomotiva. Tá? Vários medos. Aqui eu dei vários exemplos, eu até vou passar rapidão, é só para você ver que tem importação de pequeno e grande porte, tá? Essa aqui não é importação de produto Botucatu, tá? É lá de Botucatu, da cidade. Aqui tem muitos clientes que divulgam, a maioria dos clientes não divulgam as importações por questões de segredo comercial, não querem divulgar e está tudo bem, tá? Mas a gente, como trabalha bastante com rede social, a gente pede. Quando o cliente divulga, às vezes ele divulga a caixa, deixa citar o produto, às vezes deixa citar a cidade e não citar o produto, porque ele sabe que eu faço eventos com vocês e que vocês estão bem interessados em saber o que a galera anda importando aí para dar uma assim, inspirada. Tá tudo bem, tá? Mas alguns permitem, né? Galera, vem assim, essa foto eu adorei, porque fez com o cachorrinho, tudo aqui. Deixa eu ficar no meio aqui para não tampar, né? Acessórios eletrônicos, né? Utilidade doméstica. Você vê, importações pequenas, ó. Ó, essa aqui eu acho linda, essa foto é ruim, cara, mas ela, porra, eu gosto demais dela. E vocês gostam também, porque essa foto o pessoal clica pra caramba, acho que é porque ela é muito raiz mesmo, né? Uma foto que o cara mandou, ó, chegou minhas 3 caixinhas aqui, fone de ouvido. Cara, eu faço anúncio dessa foto, clicam pra caramba, né? Muito bom. Ó, importação pequena, médio porte, já maiorzinha, né? Maiorzinha, 60 caixas, deve ter de container aqui também. Ó, peça automotiva, tem de tudo. Não tem nenhum de container? Putz, faltou aqui, tinha que ter posto, tá? Ó, produto para fisioterapia, mas o mais recente, esse dia eu estava fazendo uma entrevista com um cliente, o cara falou assim, o que você importa? O cara falou, importa uma máquina para bambuzeiro. Falei, legal, máquina para bambuzeiro? O que é máquina para bambuzeiro? Eu falei, parece uma máquina igual de caldo de cana, só que ela é para desfiar bambu. Legal. E quem que é teu cliente? Falou, os bambuzeiros. Eu falei, o que o bambuzeiro faz, assim, no caso? Ele falou assim, faz cesto de bambu e artesanato de bambu, esteira. Eu falei, Falei, então, como é que é? Ele falou, não, o cara pega o bambu, compra o bambu, ele tem que desfiar o bambu para fazer a fita e com a fita ele faz todas as paradas. Eu falei, e a máquina desfia a fita do bambu. Ele falou, Eu falei, em que proporção? Eu falei, uma máquina rende 20, 25 vezes mais do que um ser humano num dia. Eu falei, porra? Eu falei, não, é só você colocar o bambu, ela vai colocando ali, depois desfia, fica facinho. Cara, o cara vende e vive de vender máquina de desfiar bambu para bambuzeiro. Eu falei, qual que é a sua persona? Qual que é a sua buyer persona? Bambuzeiros, né? Simples, cara, simples, comprar e vender. Aí, ó, tá vendo? É isso, cara, é comprar e vender, nós não fazemos nada mais, cara. Só que a gente tem que comprar mais barato, porque a margem está apertada, né? Bolsa para fisioterapia, a próxima apresentação a gente vai falar mais de produtos, né? Só estou querendo dizer isso aqui, ó. Qual que é a diferença desses caras? Eu esqueci o nome, acho que era Oriovaldo, do @Rancho do Mestre. Depois você segue aí, Rancho do Mestre. Senhorzinho lá no Paraná, bem tranquilinho lá, muita gente boa. E é o seguinte, qual que é a diferença deles para vocês? Cara, nenhuma, a não ser o fato que eles foram expostos a esse tipo de conhecimento antes e deram um passo, tiveram uma coragem de dar um passo. Nada, velho, nada, sabe? É só isso, é fazer mesmo, né? Fazer mesmo. É igual voar de avião, você não precisa aprender a pilotar avião, fazer manutenção de avião para voar de avião. Você tem que ir numa boa companhia aérea e confiar que essa boa companhia aérea tem ali bons pilotos. Para quem voa de executiva, aí, não de classe executiva, de aviação executiva, conversar com o piloto é fundamental, porque né, o piloto é um piloto só, né, a aviação executiva não tem tanto regra de manutenção quanto a aviação geral, né? Então, assim, você tem que confiar muito no piloto, porque o piloto tem que confiar muito no avião, né? Então, é uma questão ali. Mas não tem sentido, né? Você aprender contabilidade para fazer a contabilidade da tua empresa. Quero ser empresário, eu vou fazer contabilidade porque tem que ter contabilidade na empresa. Não, né?
Então, assim, você tem que... Vou fazer programação de sistema porque eu tenho que ter um sistema. Não. Né? Então, assim, conhecimento é o primeiro passo, é o que vocês estão buscando aqui. Atitude é o segundo passo. Tá? Não adianta ser o melhor importador da sua casa, sem fazer nada. Sim, sabe? Você tem que colocar isso para o mundo, tem que fazer. E aí tem aquele fator risco, retorno, entender, colocar grana, fazer uma importação menor se for o caso, teste, pisar na água, sabe? Tem que fazer, tem que fazer. Qualquer decisão, você vai ter um medo, não tem risco zero, pode ter risco assim, 0,001, sempre tem um risco. Risco do quê? Os maiores problemas que dão em importação é atraso, na verdade. Né? Muita gente fala de perder carga. O que, para nós, assim, a gente fala, isso é um assunto de leigo, né? Um assunto de quem não é da área. Perder carga é assim, é um negócio super raro, difícil de acontecer. No Brasil, para a Receita Federal, tá? Mas você tem que ter feito muita cagada. Mas muita. E o teu despachante aduaneiro também, para você perder uma carga. A importação, a parte fiscal, pessoal, é igual cair numa blitz. Você cai numa blitz com o seu carro. Cara, pneu em dia, farol em dia, documentação em dia, não bebeu, a habilitação em dia, passou. É uma fiscalização, passou, acabou. E é igual blitz mesmo, porque a maioria das blitz, né, os carros passam, a maioria passa direto, né? Eles param 1, 2, 3. Na importação, que para em fiscalização, é de 3 a 5%. Na China Gate é 2%. Cada 100, 2 param. Aí essa faz uma fiscalização. Documentação ok? Libera. Demora um pouco mais. Né? Ah, o chinês vai dar o cano. Cara, tem chinês que dá cano? Tem. Vocês conhecem algum brasileiro que já deu cano em alguém aí? Porra, bicho. Eu levei um cano faz um mês com compra de um site. Eu lancei o livro chamado Importação Inteligente. E o domínio, importaçãointeligente.com.br, não é meu. Eu entrei em contato com o cara falou que me vendeu. 5 mil. Eu falei, te dou 2,5, você transfere e te dou 2,5 no dia que você assinar o protocolo lá que ia aparecer. Tá bom. Passei 2,5 nunca mais. Eu estava com pressa para lançar o livro, não fiz contrato, né? Cagada, né? O empresário faz cagada, né? Falem com o seu advogado, com o seu financeiro, entendeu? Agora eu tô lá, 2,5 lá, nem sei o que eu faço. Eu tô cagando 2,5, eu quero o domínio, entendeu? Mas assim, então tem chinês que dá cano? Tem, mas cara, não é normal, é 99% honesto. A gente tem que se proteger do 1% vagabundo. É igual no Brasil, igual nos Estados Unidos, igual na Argentina. Argentina um pouco mais, né? Mas assim, brincadeira, eu adoro os argentinos. Tem algum argentino aí? Saindo da sala agora, né? Foi, né? Não, a Argentina está indo bem agora, né? Então é isso que nós vamos fazer. Aqui é a jornada, tá? Em algum momento você está nessa escada aí. Eu falei aqui quem está do zero, quem não sabe nada, né? Mas é mais ou menos assim. Vocês forem impactados aí com conteúdo gratuito, né? Hoje está num conteúdo pago aqui, né? Vocês vieram para um conteúdo pago, alguns têm cursos aí, enfim, né? Você vai se aprofundando mais. A diferença do conteúdo pago é suporte, né? A gente tem aqui na sala da frente, acho que alguns de vocês viram ali, tem todo o time, parceiros ali para conversar, que é bastante gente não dá tempo em 8 horas a gente fazer o atendimento one-on-one com todo mundo, então só da China Gate tem 14 pessoas, mais a galera do despacho aduaneiro mais 3, lá na China mais 2, tem uma galera aí para atender você. Mas o normal é o seguinte, alguns começam já no container completo, outros começam com container compartilhado, alguns começam com importação simplificada. Quem já fez importação simplificada aí pela DHL ou FedEx? Levanta a mão bem alto. É isso, fez ali a importação simplificada. Caro para burro, rápido para caramba. Chega em uma semana, 10 dias, $250 uma caixa desse tamanho, só de frete. Então, assim, caro, serve para produtos de alto valor agregado, né? Mas funciona, né? Depois da simplificada, teria ali a importação aérea formal para a gente colocar, mas aí o gráfico ia ficar muito complicado, tá? A maioria dos nossos clientes não começa na simplificada, ele já começa no container compartilhado, né? 5, 10, 15, 20 caixinhas. Mas a gente tem simplificada também. Na verdade, a gente ensina de graça, porque a simplificada você resolve lá com o fornecedor e a DHL ou a FedEx. Essas duas são as que mais funcionam. Agora, eu tenho cliente aqui. Quem é cliente do container compartilhado, levanta a mão. Tá. Eu ia fazer uma pergunta, mas não vai dar certo. Porque daí ia ter que levantar as duas mãos e ficou ruim. O que eu quero dizer é, eu tenho clientes que estão no container compartilhado e eles só vão ficar ali. Eles não crescem em container completo. Por quê? Porque eles querem variedade. É todo mês ou é cada 15 dias pondo pedido. Nós temos clientes lá que já fizeram mais de... Como que é o nome do Schneider lá? Cadê o Schneider? Está aí? Não? @Aqua Schneider? Não? Como é o nome do... Cadê a Grace? Ou da Arlan? Quem fez mais importação fez quantas no compartilhado? Zé Assis.
70 importações em 200 contêineres. Um a cada 3 ele bota. Pequenininho. Acho que é produto de aquarismo, coisa pequena. Ele fala, que contêiner completo? Meu negócio é toda semana botar pedido. Sabe? É um estilo. Mas o normal é subir. Por quê? Porque daí você aumenta a quantidade de compra, tu reduz o custo. Só que daí tem que aumentar capital, né? Então, tu aumenta o capital, sua mercadoria pode chegar a 10, 15, 20, 30% mais barato. Só que daí você tem que pôr, ao invés de 20, 30, 40 mil, às vezes você tem que pôr 100, 200, 300. Então, é o custo, né? Mais dinheiro, reduz. Então, tá tudo bem, depende do seu jogo. Ah, mas a mercadoria vai ficar 1 ano lá. Cara, é o seu jogo. Eu tinha um cliente que importava microfone para a igreja. Microfone. Ele tinha 3 produtos. Microfone bom, microfone ruim e o microfone bom com fio. Sem fio. Ele falava isso. Falou, ó, eu tenho um microfone com fio ruim, o microfone com fio bom e o microfone com fio, microfone sem fio bom, sem fio. 3 produtos. Ele comprava um container e ficava o ano inteiro vendendo. O ano inteiro. Ele falou, cara, eu não ligo, porque eu tenho dinheiro, eu compro. Não é perecível, fica ali, eu vou vendendo. Tá tudo bem. Agora, tem gente que fala, não, tem que ser assim? Não, você pode comprar 10 caixas de microfone por mês. Fica um pouquinho mais caro, mas você gira. Porque você só tem, às vezes, 10, 15, 20 mil. É aí que é com vocês. A importação é um tronco de uma árvore, e eu vou falar aqui para vocês daquelas 3, 4, 5, 10 ramificações. Agora, esses galhos têm mais 10 e tem as folhas, milhares de folhas, que são vocês. Aí cada um de vocês vai achar um caminho bom, viável, para fazer. Tá? Tem importação que não compensa importar de um container. Tem que ser 3, 4, 5, 10 containers. Aí vai depender, né, do seu jogo. E aí, tem uma grande marca, né, um campeonato assim a ser vencido, que é eu conseguir fazer o primeiro container. Geralmente vocês celebram muito quando consegue isso, é maravilhoso mesmo. Abre o container, tira foto, sobe no container. Tem uma mulher que quebrou o braço, porque ela subiu no container e caiu, verdade. Como é o nome dela? Cláudia. É verdade. Flores artificiais. E ela é adrenalina total. Ela falou, Rodrigo, tô feliz pra caramba, não sei o que lá. Eu falei, Cláudia, o que aconteceu, né? Ela falou, cara, eu quebrei o braço, eu me empolguei, eu subi no container, eu fui descer das caixas, bicho, caí. E feliz, com o braço quebrado. Falei, então, quer dizer, é um momento muito eufórico. Cuidado ao subir nas suas caixas. E depois chega num container por mês, né? É muito comum falar, não, a gente importa um container por mês, daí começa 2, aí daqui para frente você já para de olhar o número de containers, você já começa a olhar para outros caras também. Mas é mais ou menos isso. É uma escada aqui, e tem mais, tá? Aí a gente faz um outro evento depois, a gente tem evento focado só para cliente, que é o Gente que Importa, que daí a gente cuida dos próximos passos, né? Que é assim, a gente ir escalando, né? Em algum momento você vai se identificar. E como que compra? Você pode comprar tanto online, quanto físico, indo para a China. Nós vamos ter um painel só de ir para a China, para quem que não é, quando compensa, quando não compensa. A maioria dos nossos clientes não vai para a China, tá? A gente fez 2, 3 mil, acho, importações ano passado. Número de BLs, tá, gente? Número de importações. E a maioria não vai para a China, não. A China você vai quando você precisa ver o produto, quer testar, quer fazer compra de muita variedade num curto espaço de tempo. A maioria dos nossos clientes vão pela bênção da internet mesmo, que mudou a nossa vida, né? Todo mundo sabe, a internet aí teve esse grande salto. Antes era impossível. Lembra que eu fui 30 vezes para a China? As 10, 12, talvez 15 primeiras viagens, eu fui para acompanhar cliente fazer compra. E hoje não precisa. Hoje tu compra pelo Alibaba, o maior e-commerce B2B do mundo. Tem um monte de ferramenta, né? Que antes não tinha, né? Em toda a internet, né? Banco, né? Quem que vai no banco aí? Esse dia a pessoa falou, pô, tive que ir no banco lá, pegar meu cartão. Eu falei, por que você fez isso, né? Não tem mais sentido, né? A gente ir no banco, desbloquear a senha, né? Aliás, tem banco que pede, né? Mas a maioria já não precisa. Então, não precisa ir para a China para comprar, mas você tem um puta de um adianto indo, a gente fala daqui a pouco. Em algum momento você vai ver. Agora, sim, uma viagem para a China. 20, 30, 40 mil, a depender aí do tanto que você vai ficar, da classe que você vai voar. Muitos de vocês, esse é o capital para comprar produto. Então, faz sentido ir para a China? Quando eu era criança, eu tinha dinheiro, meu pai me dava uma mesadinha ali, uma semanada, só que eu não tinha carteira, e meus amigos tinham carteira. Aí eu quis comprar uma carteira da Ocean Pacific, OP. Né, os velhos vão lembrar aí, né, os nascidos, os 40 a mais vão lembrar, carteira da OP. Aí eu peguei meu dinheiro, comprei a carteira da OP e fiquei sem dinheiro, mas com a carteira. Aí falei, ficou ruim, né? Falei, acho que eu não fiz um bom negócio. Então é mais ou menos isso. Você vai para a China, gasta dinheiro, agora tem um monte de oportunidade, mas não tem o dinheiro. Então não é agora, você vai daqui uns dias. Vamos trabalhar, girar, ganhar dinheiro e colocar. Beleza? Aqui eu já falei, né? Meta de um container por mês.
E aí tem algo, um elefante na sala, né? Assim, eu fiquei feliz que vocês vieram aqui e confiaram, né? Dólar a 6 e cacetada, e vocês estão aqui fazendo o quê? Vocês estão aqui porque vocês são mais inteligentes que a média de mercado, que a maioria não veio, porque o dólar está alto. Mas vocês são caras que, por algum motivo, nem que for por desconfiança, você veio para ver o que ia rolar. Por quê? Porque, acredite ou não, quando o dólar sobe, você tem que pensar ainda mais em importação se você tem comércio e vende produto made in China. O que é quase impossível hoje você trabalhar num comércio e não vender produto made in China. Porque o custo sobe. O dólar, lembra? Não sobe só para você. Subiu para o importador, subiu para o seu fornecedor também. Então, o teu produto vai subir. Então, isso pressiona, né? Você está vendendo aqui e está comprando aqui. O dólar subiu, você está comprando produto que seja made in China, né? Se for made in Brasil, daí é outra dinâmica. Aí, assim, o produto vai subir, porque o dólar está subindo. Então, a sua margem vai ficar pressionada. Ou tu repassa o preço, que é cada vez mais difícil, né? Ou você reduz esse custo de compra. Então, nos Estados Unidos, a Europa é um pouco diferente, porque os Estados Unidos é grande igual o Brasil, assim, tem dimensões grandes, né? Mas nos Estados Unidos não existe mais a figura assim de atacadista, distribuidor, varejista e vou fazer 4 aqui só. Atacadista, importador, distribuidor local, varejista, loja e consumidor final. Não tem margem de lucro para todo mundo. Porque toda vez que um compra aqui, você revende, você tem lucro e tem tributo, né? Nos Estados Unidos menos, aqui mais, na bitributação. Bitributação, então não tem margem de lucro para todo mundo. Vou fazer um hang loose aqui, ó. Então, a gente tem cliente que é varejo que compra em fábrica na China. Cortou todo mundo de intermediário. Estou comprando de fábrica lá. Mas a maioria dos nossos clientes são varejistas e compra lá de revendedores chineses. Não tem ainda volume para comprar de fábrica, compra muita variedade. Então, quando o custo sobe, a margem de lucro aqui, ó, custo na China, saindo da fábrica, preço que se paga na loja aqui no Brasil. Se tiver 5 caras aqui, os 5 vai ter que dividir essa margem de lucro para os 5. Por quê? Porque tem um negócio, a galera de economia gosta, que é a elasticidade de demanda. Não tem como, você não aumenta o preço ad infinitum. Chega uma hora que você aumenta o preço para de vender, né? Então a demanda ela não é muito elástica, ela tem uma elasticidade. Basicamente o que eu estou falando é, você sobe o preço, o giro muda, né? Se não era muito fácil, né? Era só corrigir e continuaria vendendo. Mas não. Então o que acontece? Tem que tirar os intermediários da cadeia, que é o que vocês estão fazendo aqui. Mesmo com dólar alto. Inclusive o dólar alto pressiona para que vocês estejam aqui. Mas eu quero mostrar esse gráfico e talvez assim, isso seja a coisa mais importante que eu vim falar aqui para vocês. Porque isso ninguém fala. Acredite ou não, o volume de importação não tem relação com dólar alto. O volume de importação, isso aqui é volume de importação China-Brasil, está na coluna azul, de 2010 para cá, dados oficiais do Ministério da Indústria e Comércio Exterior, tá? Indústria, Comércio e Comércio Exterior. A coluna azul mostra o volume de importação da China para o Brasil em bi de dólar. Não tem problema a métrica, né? Só ver aí o jeito que aumenta e o jeito que para, tá? E a linha vermelha é o dólar. Você vê que não é proporcional. Tem algumas relações, mas não é proporcional. Só que eu coloquei a linha amarela. A linha amarela é o crescimento do PIB brasileiro. E essa tem mais a ver. Quando o PIB cai, a importação cai. Por quê? Porque vende menos produto na ponta. Quando o PIB sobe, vende mais coisas nas lojas, no comércio. E aí demanda mais produto. E o que a gente é? A gente é um mercador lá, de Veneza, da Rota da Seda. A gente vende coisa, a gente compra coisa e vende coisa. Que resolve a vida das pessoas. É isso que a gente faz, né? Então é isso. Então se tem mais dinheiro na ponta, economia crescendo, tem mais varejo, a galera está comprando e a gente precisa vender para eles, certo? Ah, eu não vendo consumidor final. Tá bom, você vende para um revendedor. Ah, eu vendo insumo, eu importo eletrodo de solda para vender para indústrias de metal mecânica. Tá, e a indústria metal mecânica faz o quê? Ah, ela faz pé de aço para mesa de auditório. Tá, e para quê? Para os hotéis comprarem. Para quê? Para alguém fazer evento e vocês virem aqui. Então, no final, cara, o varejo é a locomotiva do mercado. No final, na ponta, alguém está passando o cartão. E aqui a gente vê isso aqui, ó.
Lá em 2010, ó, o dólar subindo e a importação subindo. Gente, se vocês pegar o recorte do dólar assim, ele só sobe. E outra, vai bater, vou dar, ó, o Guru Rodrigo vai dar uma notícia para vocês aqui. O dólar vai bater R$7. Eu só não sei quando, mas ele vai bater R$7, certo? Em algum momento ele vai bater 7. E depois ele vai bater 8. E depois ele vai bater 9. E acredite ou não, depois ele vai bater 10. A não ser que haja um cataclisma global, pode ser que isso não se reflita, né? Se a China entrar aí, geopolítica, e a economia do Brasil for tão boa e tão forte, a ponto de recuar. Pode ser que recue um pouco, né? Porque a alta do dólar no curto prazo tem um pouco de especulação, mas no longo prazo é economia. Já aconteceu aqui, ó, do dólar ali, ó. Aqui teve uma baixa, né? O dólar bateu R$3, R$4 lá, e depois no Lula 2, né? Muito crédito no mercado, commodity, tudo, ele baixou para 2, ele estava 3,60, baixou para 2,20, 2,30. Então teve isso, né? Ir para os Estados Unidos, uma beleza, outlet, todo mundo usando Tommy Hilfiger, essas coisas todas, né? Eu usava aquela do cavalinho, como é que é? Polo Ralph Lauren, barato nos outlets, tempo bom, né? Não vai voltar não, tá, gente? Então tem que ganhar dinheiro aqui mesmo. Mas olha só, aqui a gente percebe o quê? Tem aqui ele não mostra, né? Esse aqui não tem o apontador, né? Não tem problema. Tem? Onde que é? Será do lado? É no de cima? Ah, moleque, que chiqueza. Aí sim. Olha só. Então aqui a gente vê dólar crescendo e importação crescendo. Só que aqui teve um problema. O que foi aqui? Impeachment, né? Aí o que aconteceu? Impeachment, PIB caiu. Olha o que aconteceu com as importações. Caiu. Economia. Né? E aí o pior, né? E o dólar subiu, depois o dólar deu uma recuadinha, tudo. Mas aí tem um outro corte aqui, que eu devia ter posto aqui, eu pus um outro quadradinho aqui, mas pelo jeito não saiu ali na hora de eu salvar. E aqui o que aconteceu? Ó, pandemia, né? Que aconteceu pandemia. Aí pandemia, o que aconteceu? Todo mundo parou, todo mundo ficou com medo, tudo, e depois um monte de crédito no mercado. Lembra? Pronamp para as empresas, o benefício lá. O que aconteceu? O cara começou a reformar a casa, não sei o que lá, um monte de coisa, e ó, a importação cresceu de novo. E o dólar subiu, ó. O dólar subiu, aqui recuou, né? Pandemia, aqui subiu. É dólar médio, tá? Aqui é dólar médio do ano, tá? Aí aqui, ó, o dólar subiu, aqui baixou um pouco, porque entrou uma recessãozinha, subiu de novo com o dólar estável, né? Agora, se a gente pegar os últimos meses, subiu um pouco, né? Batendo aqui os 6. Então é assim, ó. No longo prazo o dólar sobe para todo mundo. Vocês têm que estar mais preocupados com a atividade econômica do que com o dólar. É claro que tem que estar preocupado com o dólar, né? Porque o dólar afeta hoje. Se você tem um câmbio para fechar e o dólar subiu, cara, fica mais caro. Você gasta 20. Eu tive cliente aí que pagou 10, 15, 20 mil a mais porque fechou de uma semana para outra. Porque o dólar deu aquela endoidada que deu agora. Agora retornou um pouquinho, né? Tá 6,10, né? 6,07. Então, já está voltando a uma normalidade. Mas naquela semana, o cara tinha que pôr o pedido, o que aconteceu? Então, foi. O varejo é a locomotiva da economia. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é importante para falar. Mas e em tempos de crise? Aí eu paro de importar? Pessoal, o dinheiro, ele flui igual água morro abaixo. O dinheiro, ele flui igual água morro abaixo. Ele persegue o melhor caminho. Ele encontra o melhor caminho. Então, chega um momento de crise, todos vocês conhecem exemplos de que, em momento de crise, teve um monte de gente que quebrou e teve 1 fulano, 2 fulano, 3 fulano que regaçou, bombou. Toda vez é a mesma história. Na pandemia a gente viu, né? Um monte de gente que quebrou e teve um monte de gente que está milionário. O cara estava quebrado no início da pandemia, hoje ele está milionário, assim, lá na XP, no BTG, lá está 1, 2, 3, 4, 5 milha. Alguns de vocês são esses caras. Eu vi uns sorrisinhos assim. Entendeu? Então, cara, o dólar subiu, a crise pegou, vende menos carro, então vende mais peça. A pessoa conserta mais carro. Cara, mas é o seguinte, o cara tem que vender o carro dele porque ele vai fazer o quê? Ele vai comprar moto. Então, o cara da moto, ele perde o cliente que ia comprar moto, mas ele recebe um cliente da camada de cima que está consumindo menos. E o cara da bicicleta? Ele pega aquele cara que não está comprando moto e que agora vai comprar uma bicicleta. Ou o cara que ia comprar uma moto nova, agora vai reformar a moto e vai vender mais peça de moto.
E o cara da peça de moto que não está conseguindo segurar o BO da moto, ele vai andar de bicicleta agora. Então, para o cara de bicicleta vai ser bom, sabe? Então, na crise, o dinheiro muda de mão, o dinheiro muda de fluxo. Você está acostumado aqui, ó, eu compro, vendo, compro, vendo, compro, vendo. Veio uma crise, o comportamento do consumidor muda. E você precisa entender isso. O que teu cliente quer agora? E daí você vai decidir. Eu vou manter o cliente oferecendo outra coisa para ele. Sei lá, tu vendia moto e agora vai vender peça e vai montar oficina também para segurar o cliente. Ou você vai buscar outra categoria de cliente que antes não te acessava e agora vai acessar, porque ele desceu. Ele está sem grana. Certo? Então, o cara da loja de material de construção, às vezes ele estava focado em construção de casa nova. Agora ele vai focar em reforma. Sei lá. Entendeu? Então, o cara do carro, o cara do carro só se ferrou nessa, né, que foi o primeiro exemplo. De repente, não vai comprar o importado, vai comprar o nacional agora. De repente, vai comprar um carro mais funcional, um carro maior, porque ele tinha 2, vai ter 1, sabe? O comportamento do consumidor muda em época de crise e você precisa entender esse comportamento para ir lá pegar e vender produtos para ele. Por quê? Porque sempre vai ter coisa para vender. Eu não atendo Nigéria, né? Nigéria é um país bem pobre, mas lá na China a gente conversa com caras que estão milionários vendendo produto na Nigéria. Produto barato, produto assim, que hoje a gente fala no Brasil de camelódromo, né? Mas, cara, o cara está bem feliz, viu? Bem feliz vendendo produto na Nigéria. É claro, o mercado é menor, né? Outras concorrências. Eu fui na Eletrolar aqui, encontrei um brasileiro que mora no Uruguai. O Uruguai é um ovo, né? O Uruguai é um ovo de economia. O cara arregaça no Uruguai. Mudei para lá porque minha esposa, acho que foi estudar lá. Comecei a vender lá, ele vende lá no Uruguai. E-commerce, detona. Então, a gente precisa entender onde que estão os flancos, as oportunidades. Em tempos de crise isso acontece muito. Seja da galera que vai aproveitar a oportunidade. Beleza? A parte de escolha de produto, nós vamos ter uma apresentação a seguir que vai aprofundar mais aqui, inclusive com algumas surpresas para vocês. No entanto, tem alguns slides que eu quero falar sobre a parte de escolher produto. Porque até agora a gente falou de oportunidade, né? Para quem é, para quem não é, comércio, tudo mais. Mas é o seguinte, no final o que a gente faz? Compra e vende, né? Compra e vende o quê? Algo, um produto. Vai ser o quê? Passador de slide? Essas iluminações, né? Vai ser cadeira aí para o auditório? Vai ser esse negócio aqui do palco? Painel de LED para venda ou para locação? Esses cordões de vocês, tudo made in China. Essas iluminações aqui, isso aqui eu não sei, né? Mesa, sabe? O que nós vamos comprar? Alguns de vocês já sabem, outros não. Tem alguns insights aqui que eu quero ministrar. Primeiro insight. Do dinheiro que você tem, metade é produto, metade é despesa. Você está pensando em 100 mil, é 50 mil de produto, 50 mil de despesa. Às vezes mais, às vezes menos. Lembra do brinquedo? Brinquedo é mais. Tem metro, tem mais imposto. Tá? Tem produto máquina, torno mecânico, é menos. 60%, 70%. Isso não quer dizer que dá mais ou menos dinheiro. Só quer dizer que o custo que agrega é maior ou menor. O que dá mais ou menos dinheiro, ninguém dá. Quem dá dinheiro é vô, né? Vó, pai, mãe, né? Pai e mãe ainda é difícil, né? Você faz mais dinheiro revendendo, tem mais margem de lucro, vai depender da tua concorrência e experiência de mercado, tá? Lembre-se sempre disso, tá? Qual que é o produto bom? O produto bom é aquele que você sabe vender. Não tem produto que se vende sozinho. Eu falei aqui do leite condensado aquela hora. Não adianta mais ser o melhor leite condensado. Tem um monte. E tem cara que quer o melhor, tem cara que quer o barato. E tem cara que quer o profissional com bag de 10 litros, sabe? O mercado evoluiu muito. Por isso que entender o cliente é fundamental, tá? Desculpa. Agora sim, vamos fazer conta, né, antes de comprar. Pessoal, vocês do comércio, qualquer produto que tu conseguir vender pelo dobro do preço, se você tiver um custo fixo ok, você consegue lucrar líquido 20% no final, na última linha. Lucro líquido, vendi 100 mil, sobra 20. Tá? Eu não posso cravar isso, porque eu não sei o seu custo fixo, né? Não adianta você querer uma importadora, eu vendo 1 milhão, não sobra 20%. Por quê? Não, porque eu vou para a China 3 vezes por ano de executiva. Não sobra mesmo. Entendeu? Não sobra mesmo. Então assim, por isso que eu falei, você tendo os custos aí, ok, né? Não, meu Prolabore é 80 mil. Pai, não sei, o mercado te pagaria 80 mil? Não, então por que a tua empresa te paga? Né? Prolabore é o que você tira mensal, é o quanto você vale no mercado, mesmo você empresário. Distribuição de lucro é outra coisa. Aí você pode distribuir com força. Sobrou, aí é teu. Não sobrou, não tem também. Então, é a diferença, né?
Um produto bom para importar é aquele que custa 30% no mínimo mais barato do que você comprar aqui. Então você vai comprar as mesas e cadeiras. Quanto custa? 100. Cara, a tua importação tem que chegar no máximo por 70. O santo grau da importação é chegar por 50, é metade, né? Alguns conseguem até mais. Eu tenho depoimento aí que o cara fala, não, tá chegando para mim por menos da metade. Produtos bem específicos, né? Eu vi ali, vocês viram que tinha um exemplo de bolsas de fisioterapia, essas coisas assim, tem um alto valor agregado, né? Então, em alguns nichos, as margens são maiores, né? Não dá para fazer isso em todos os nichos e cada vez menos, né? Aí vai ter que ter inovação e marca própria, tá? Todo produto está saturado. Ah, eu queria importar um produto top aí que não está saturado. Todo produto está saturado. E que o não tiver vai estar daqui 3, 6 meses. Não tem. Só que quando o produto está saturado, como que você vence isso? Com marca própria. Você vende com marca própria. Ó, essa camisa aqui é da Minimal. Minimal. Vocês conhecem a Minimal? Quem conhece a Minimal, levanta a mão. Sabe como que a Minimal me vendeu isso aqui? Ela vendeu do jeito que eu vou fazer uma demonstração ridícula aqui para vocês, mas eu me expondo, eu fico mais à vontade. Você já sabe, né? A Minimal fez uma propaganda desse jeito. Falou assim, você está cansado da sua barriguinha aparecer toda vez que você levanta a mão? Aí eu falei, sim! Ela falou, a Minimal tem não sei quantos centímetros a mais, 4 dedos. Tá rindo, né? Você usa Minimal, né? Falou assim, ó, a Minimal tem 4 dedos a mais no final e a sua barriga nunca mais vai aparecer em público. Ah, Minimal, você é minha marca, sabe? Sentei o dedo no like e comprei umas 12. E depois comprei mais. E tudo que a Minimal manda de e-mail, eu saio comprando agora. Porque ela me proporcionou algo que nenhuma outra marca proporcionou. Deixar de passar uma vergonha. Apareceu minha barriga aqui? Não, né? Então, é isso, cara. É sobre não aparecer a barriga. E daí eu estou falando o que aqui para vocês? Eu não sou patrocinado da Minimal, não. O Klaus é. O Klaus ganha os negócios, cupom. Eu não. Cara, marcou. Ela entendeu o público dela, barrigudinhos, e ela falou, cara, põe 4 dedos de pano a mais e fala isso porque vai resolver. E resolveu. Saca? E agora eu estou aqui falando da Minimal. Agora, eu não estou falando de outra marca, estou falando dessa. E quando eu vou comprar dela de novo. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês, nessa provocação de marca. Real oficial, presta atenção. Quem aí tem um restaurante, pode ser pizzaria, japonês, um restaurante qualquer. Ó, quem de vocês tem um restaurante que, quando ele está fechado no iFood, você não pede de outro, você fecha o iFood e liga para o restaurante. Quem tem um desses aí? Levanta a mão. Está vendo? Cada vez menos. Eu tenho também. Uma pizzaria lá em Maringá. Tirando aquela, o que a gente faz? Vai para outro. Aí a minha pergunta é, vocês são cliente do iFood ou do restaurante? Do iFood, da plataforma. Mesma coisa Mercado Livre. Quando você quer comprar um produto de novo, ontem eu comprei lá fita de LED. Eu vou mudar de casa, eu preciso de fita de LED lá para iluminar a prateleira. Fui lá no Mercado Livre, comprei. Eu já comprei isso outras 2 vezes. De qual loja? De qual marca? Eu fui lá. Eu sou cliente, então, do Mercado Livre. Agora, da Minimal, não. Eu sou cliente da Minimal. Sacaram onde eu quero chegar? Se o cliente não volta para comprar na tua loja, você não tem cliente. E aí você concorre com preço, que não é a melhor forma de tu concorrer. Por quê? Vender barato é coisa para empresa rica. Vender barato é coisa para empresa milionária, porque é um jogo de dinheiro, de capital. Eu falei do painel solar aqui e citei a WEG, né? Cara, como que você concorre? A 3ª maior empresa do Brasil. Os caras têm dinheiro infinito. Se precisar operar prejuízo, cara, não é relevante para os caras. E como que você, com 100, 200, 300, 1 milhão nesse ramo que seja, você não arranha nem a parede, cara. Agora, o seu Oriovaldo lá do Rancho do Mestre está vendendo máquina de bambu, pagando 500, vendendo a 1.500. Saca? Ah, mas vende num volume, vende 5 milhões? Não vende 5 milhões. Mas, cara, lembra que eu falei, se compare com você ontem?
Do que ele estava para o que ele está bem, obrigado, sabe? Então, a saída para todos nós é marca própria. Importar produto de marca é bom para o dono da marca, certo? A minha provocação aqui para você, e você pode pensar, é mais fácil do que você pensa, e com a China é muito fácil. Tem um depoimento nosso, do cara chama Fábio Fiore. Ele vende aquelas, como que fala? Aquelas roupas, capas para motociclista, mas não de aplicativo, de entrega, para motociclista de moto legal, aí, Big Trail, Harleiro, não sei o que lá. E ele precisava, ele produz as capas, e ele precisava comprar aquelas fitas refletivas, sabe? As fitas refletivas. Cara, ele não conseguia aquilo no Brasil, com a marca dele. Aí ele falou, será que dá para importar da China com a minha marca? Eu falei, meu Deus, fácil, claro, vamos lá. Ele mesmo foi no Alibaba, achou. Cara, não é. Ele fala isso, tem depoimento dele, chama Fábio Fiore. Tá? Vocês podem ver, está no canal do YouTube. Ele falou assim, velho, com 10 dias eu encontrei 5 fábricas que faz, 2 já me mandaram a amostra do produto com a minha marca. Simples. Ele falou, não imaginei que ia ser tão simples. Simples. A China está preparada para fazer marca própria para você. Para o cara voltar e comprar de você. Lembrar, como eu lembrei da Minimal aqui, certo? Essa é a saída. Lembra do jogo de curto prazo e longo prazo? Ah, mas vender marca própria no começo? No começo é uma merda. Ninguém conhece. Né? Aí você vai vendendo, aí vai de novo, vai fazendo um bom trabalho. Só que lembra, pensa em 2035. Em 2035 você vai me agradecer muito. Antes, né, na real. Antes. Mas assim, é a saída. É a saída. É por aqui que vai. Porque senão, é claro, se você pegar marca conhecida, vou vender, sei lá, produtos de uma marca famosa, Positivo, para casa inteligente. Claro que vende mais rápido. Mas e a margem? Lembra do faturamento é vaidade? Seu jogo é o quê? É faturamento ou é dinheiro no bolso? No caixa? Então temos que pensar nisso. E aí, às vezes, a gente fica meio bolado, né? Porque não é um caminho assim tão rápido. Eu não vou falar aqui para vocês, todo mundo aqui vai pegar, começar a importar e fazer dinheiro e ficar rico em um ano. Alguns pode até ser, mas isso é bem exceção. Eu acredito na consistência. Como é seu nome? Diego participou de uma live semana passada, veio lá de Maceió, falou, eu vou estar lá com você tudo. Eu acho que a live passada foi a live número 405, 403. Aquelas lives que eu faço de manhã. O que você já fez 400 vezes na sua empresa? E essa contagem da live, China Coffee, quem já viu o China Coffee aí, de manhã? Ah, pouca gente até. Legal. Eu abro de vez em quando, no final de semana, eu tomo um cafezinho e respondo perguntas ali. Eu abro meu Instagram, freestyle. Né? Eu já fiz isso 403 vezes. E eu comecei na pandemia, em abril de 20. O que você já fez 400 vezes na sua empresa? Repetidamente, né? É sobre consistência, sobre o jogo de médio e longo prazo, saca? Marca famosa, marca própria tem um pouco a ver com isso. Nós vamos falar... Não vamos falar porque não deu certo do cara vir. Então é aqui mesmo. Eu tenho um e-book gratuito lá na área de sites, você pode se aprofundar um pouco disso. Já falei tudo, já adiantei tudo. Olha lá, falei da Minimal, falei de algumas outras marcas que eu gosto. Esses aqui são clientes nossos, ó, que fazem marca própria, tá? Word Queen, produtos para beleza. Lima Vídeos, as fotos são as fotos que a galera manda, mas muito simples, ó, porque vem aqui, é sistema interno de vídeo, tá? Vem logomarca no produto, um hot stamp, na caixa, esse não vem na caixa master, mas às vezes vem na caixa master também, e aqui ele personalizou o software também, né, colocou ali. Esse aqui é um caso bem legal, ProBaby, @ProBabyBrasil, depois podem seguir, a mensagem dele assim, é ser a Ferrari dos carrinhos de bebê, né? Então ele tem um carrinho diferente, uma pegada. Hoje tem muitos carrinhos parecidos com esse, mas ele foi um dos primeiros que pegou esse design, Europa, sei lá o que, e trouxe. Eu já trouxe marca própria na primeira, Gustavo Germinati, ele já vendeu a parte dele da empresa, um cara bem massa. Né, ó, já fez a caixa assim, um negócio, uma identidade visual bem boa, tudo personalizado, vários locais, tanto no produto quanto nas caixas, né? Você aqui lembra da tartaruga lá, que chupou o canudo e daí deu um BO do caramba aí para todo mundo e agora os canudos ficam derretendo na nossa boca? Então, naquela época a gente importou bastante canudo e que deu um rolo lá, né, da tartaruga. A tartaruga virou estrela, né? Então, aí a gente fez isso aqui lá na China. O cara personalizou o canudo, personalizou a capinha do canudo, as caixas, tudo, né? Fez alguns genéricos também. Cara,
Isso aqui para nós é rotina, é igual você pega o avião. Quem veio de avião aí, de fora de São Paulo para cá? Normal, né? Você chegou, entrou no avião, voou, então isso aí para nós. A gente tem um avião, tem um piloto, tem tudo, isso aí é rotina. A gente faz isso com vocês. Tem vários, tá? Royal Toys, brinquedinho de doce. Esse cara cresceu muito, muito mesmo. Brinquedinho de doce ali, ele fazia uns stands bem meia boca no começo da carreira. Hoje ele está gigantão. Criou aqui uma inspiração, claramente inspirado no Kinder... Como é que é? O Kinder Ovo, né? Aí ele até ia fazer um que não deu, colocou aplicativo. E assim, ó. Brinquedinho de doce e vai. Acessório para celular, dispensa comentários. Eu trouxe esse produto aqui, eu trouxe alguns para vocês verem, vai estar ali na sala de exposições. Tem também aqui o Life Colors. Esse aqui eu cometi o esquecimento de deixar na minha mesa lá na China Gate, eu não trouxe. Tinha uma caixa desses produtos para ver, também personalizado, mas me perdoem por isso. Cara, alguém conhece aquele aplicativo Canva? Essa arte foi feita toda no Canva. Quem fez essa arte é o dono da marca, ele é advogado de formação. Ele foi lá no Canva, fez, mandou para o chinês, fez ali. E ele falou, cara, poderia ter ficado muito melhor, mas no prazo que eu tinha, do jeito que estava, com o orçamento que eu tinha, foi o que deu. E é feliz, já colocou marca própria direto, né? Óculos, ó, vem marca própria aqui, não dá para ver por causa da resolução. Então, acreditem. Lembra que eu falei, desliga o balelômetro, entendeu? A gente só fala o que a gente sabe e a gente só fala daquilo que tem dado certo para vários outros clientes, né? Mais de 3.000 importações. Isso aqui é o caminho. Você pode até relutar contra, mas quem não vender produto marca própria está condenado a ganhar migalha. Porque assim como o seu comportamento no aplicativo do iFood é escolher outro restaurante, o teu cliente vai fazer o mesmo. Agora, se você tiver a marca, como eu lembrei aqui da Minimal, ele vai voltar para você, ele vai atrás de você. Então, entender o cliente, fazer um produto bom para ele, colocar a tua marca, trabalhar isso, vai fazer o que ele volte mais e mais vezes e depois indique a tua marca para os outros. E é isso que vai acontecer. Por fim, mas não menos importante, várias marcas da Multilaser, não atendo a Multilaser, né? Até gostaria. Não, hoje eu acho que eu nem gostaria, porque eu não tenho condição, né? Eles vendem 5 bi por ano, tá num voluminho mais ou menos ali, né? Multilaser tem todas essas marcas, ó. Grupo Multi, né? Vocês conhecem essa, mas tem várias outras marcas. E tem um caso maravilhoso aqui, da Z-Dog. Z-Dog se propõe a ser a Apple dos acessórios para cães e gatos, né? E a Z-Dog é a Imaginarium dos cães e gatos. Ela produz uma marca super premium, luxo, investimentos. Os caras venderam a empresa por não sei quantos milhões ali, empresa de 9 anos. E a partir da marca vocês conseguem ter esse tipo de coisa. Ó. Era produto tudo made in China, design próprio. Aí começou a desenvolver a alimentação. Você vê que extrapolou já. Agora olha só mais incrível. De alimentação, eles estão fazendo agora roupa para os pais dos pets. Então eles foram no cães e gatos, foram para alimentação, cães e gatos tem a ver, e deu o seguinte, os pais dos pets, né, gostam tanto dos produtos, falaram, vocês não têm nada para nós? Eles começaram a lançar linha de roupa, linha de bonés, enfim, bolsas, mochilas, para seres humanos. Olha que caso incrível, né, de construção de marca. 9 anos, acho que agora está com 10 anos a empresa. Tá? Bom, Chili Beans, meu time está tenso, olhando para mim, eu nem estou olhando para a Ana Paula, nem para a Grace que está ali, por causa eu estourei o tempo, e coisa que eu nunca faço, dificílimo isso acontecer, né? Mas assim, prometo parar aqui no caso da Chili Beans, eu sou fã do Caíto, sou fã da Chili Beans mesmo, e a Chili Beans, eles estão num nível assim, aí é um nível hardcore mesmo de construção de marca, porque eles falam que eles não vendem óculos, eles vendem histórias, e tem um jeito muito legal de agregar valor vendendo óculos, que você pode comprar por R$10 em qualquer praia do Brasil que tem um camelô, né? Você pode pagar R$1.000, R$1.500 numa marca de luxo, como Ray-Ban, por ali. Você pode pagar 5, 10 mil numa marca de super luxo, né? Não sei quais são, porque eu não acesso esse mercado, não tenho tanta vaidade, mas né? Gucci, Fendi, Prada, daí para cima, né? A Chili Beans ela entra aqui num luxo acessível agora, né? Óculos de R$200, R$300, R$400. Se vocês verem o custo na China, vocês vão falar, uau, vou importar óculos. Mas ele consegue agregar muito mais com histórias, né? Óculos Michael Jackson, óculos do Harry Potter e tudo mais. E já saiu do óculos, foi para a linha de ótica de leitura, né? E
relógio e por aí vai. Tá? Já falei tudo? Já falei? Já falei também. Vou recomendar aqui um material para vocês. Eu convidei o pessoal da Move On para participar aqui, mas por problemas de agenda eles não puderam. Eu tenho aqui um podcast gravado com eles. Um podcast não, uma entrevista. É muito simples, registrar a marca, criar a marca, registrar a marca. E a gente pode ajudar vocês em fazer a importação com a sua marca própria. Você acha que a Ford vende ferramentas? Não, produto licenciado. Homem-Aranha, produto licenciado. Você paga para usar esse tipo de marca de terceiro, chama licenciamento de produtos, né, personagens. Você paga royalties, pode usar na sua marca também. É algo que dá para fazer um pouquinho mais complexo, porque daí não é construir a sua marca, é usar uma marca para embalar. Você acha que a Sabrina Sato usa essa esponjinha aqui, ó? Nem a foto da Sabrina está atualizada. Isso aqui é uma importadora, aqui, ali da Senador. Foi lá, pegou, pagou os royalties e importou. Fez um contrato com a Sabrina, ou por tempo ou por venda, e coloca a marca. Isso é produto licenciado. Falei de marca própria, aqui também tem um shift aí, caso queira. Nesse caso aqui, provavelmente no contrato... Você é? Desse? Esse aqui é você? Da Sabrina ou do... da importadora. E nunca nem postou nada, né? Provavelmente no contrato não constava isso. Que daí entra num lance de influenciador. Entendeu? Muito bom. Também tem um material complementar aqui. Essa história nossa está começando agora, né? E nós vamos desmembrar isso para depois do evento, tanto ali na sala de conferência quanto materiais adicionais. Eu fiz uma entrevista, eu e o Carlos, com a Marici. Marici manja muito de licenciamento. E está lá no canal do YouTube também. Já ofereci esse e-book gratuito, e no meu livro Importação Inteligente, capítulo 4, eu falo sobre marca própria. Acredito que nós teremos alguns livros para vender aí, não sei, depois a gente anuncia direitinho, caso queira. E quem trouxe o livro, eu poderia autografá-lo com o maior prazer. Legal? Depois eu retomo esse daqui, já falei do medo, tem outras paradas, e eu termino dizendo assim, tem muita gente que tem medo de importar, medo de prender, isso é normal, é aquele medo que te protege, que não deixa você se machucar, mas ter coragem não é acabar com o medo, ter coragem é saber lidar com o medo. É o popular, tá com medo? Vai com medo mesmo, saca? Isso de uma forma mais diferente é isso, é você conseguir agir apesar do seu medo. Então esse é o convite. Uma das formas da gente reduzir isso é com conhecimento, estando próximos de quem já sabe andar de bicicleta, como eu falei antes, de quem já sabe fazer importação, de quem já sabe pilotar aeronave. Né? Essas pessoas somos nós aqui, a gente tem o dia inteiro para apoiar vocês nisso. Beleza? Então eu vou ficando por aqui e retorno daqui a pouco com mais conteúdo para vocês. Muito obrigado.